Ok, boa tarde a todos então. Tá gravando aí? Apareceu o negocinho? Opa, gravando. Beleza. Pessoal, então essa é a aplicação que nós vamos utilizar aqui. Ela foi construída durante a NLW2. NLW, para quem não conhece, é um evento da Rocket City, em que eles convidam pessoas programadoras e quem tem interesse em programação para codar alguma aplicação a partir do zero. Aí nessa última edição, eles construíram essa plataforma de estudos online, que serve para poder conectar pessoas e professores que se cadastraram nela. Ela é bem tranquila de usar, a visão dela aqui, ó, vamos clicar aqui no link estudar, a gente consegue fazer uma pesquisa por professores cadastrados, por matéria, dia da semana e hora, por exemplo. Por exemplo, gostaria de saber se tem algum professor de desenvolvimento disponível às segundas-feiras, sei lá, a partir das 10 horas da manhã. Buscar, ele foi lá no back-end, retornou para a gente o Orlando e o Ronan. Outro, o Física, segunda, 10 horas também, por exemplo. Trouxe o Yoshida e assim por diante. Voltando aqui, o professor que quiser se cadastrar, ele precisa vir aqui nesse outro link, dar aulas. E aí ele faz o cadastro dos dados dele, nome, avatar, que é a foto dele, WhatsApp, a biografia, as informações da aula dele, né, matéria e o custo da hora por aula, e os horários disponíveis que ele tem. Né? Inclusive, pode adicionar mais de um, clicando aqui em novo horário e salvando o cadastro para poder salvar lá no banco de dados. Essa é a visão da parte de usabilidade, né? Agora, o que nos interessa mesmo é a gente conhecer o que rola nos bastidores, né? O back-end dessa aplicação. E esse aqui é o arquivo server que utiliza para poder startar o back-end, startar a API. E eles utilizaram o famoso Express, que nós vimos aí essa semana com o Renato, né? O Renato até explicou que o Express ele é um framework que nos permite construir um back-end, né? Uma API, de uma maneira muito prática. Inclusive, com o Express a gente constrói API assim, pouquíssimos minutos, uma API simples, né? Então, ele está utilizando o Express aqui, foi feita a instalação do Express. Aqui, para as rotas, ele utilizou um arquivo separado. Então, esse routes aqui, ó, nós vamos até ver o que tem de rotas aqui. Essas são poucas rotas, são só essas aqui. Uma rota get para classes, uma rota post para classes, uma get para connections e uma post para connections. Aí nós vamos explorar elas. A primeira que eu gostaria de dar atenção é para essa aqui, ó, para post de classes. Lá no front-end, quem der post em classes vai chamar esse cara aqui, ó, que nós vamos ver o que ele faz daqui a pouco. Mas no fim das contas, esse post de classes ele cadastra professores e as suas aulas. Então, quando o professor está aqui no formulário fazendo o cadastro dele, ele está dando informações, passando informações dele, da aula dele. Quando clica no botão salvar cadastro, o meu front-end, né, lá, que está em React, ele cria um corpo, né, um body, e chama essa rota aqui para poder passar os dados que serão cadastrados no banco. Beleza, aí nós vamos ver as outras, o que ela faz e as outras daqui a pouco. Em se tratando de conexão, tem esse arquivo connection aqui, que ele é o responsável por conectar a aplicação no banco de dados. O banco de dados que está sendo utilizado aqui, ele é um banco de dados relacional e ele se chama SQLite. Um banco de dados muito, muito simples de se utilizar, aplicações pequenas. E para conectar ao banco de dados SQLite, foi utilizado esse cara aqui, ó, esse Nex. O Nex, ele foi instalado durante a aplicação, durante a construção, com o npm install Nex, né, normal, e ele serve para conectar a nossa aplicação ao banco de dados, construir as tabelas, construir os relacionamentos e também nos ajuda na escrita dos comandos SQL.
exemplo de como que ela vai ajudar a gente nos comandos SQL. Vê? Abrir o mousepad aqui. Exemplo, em vez de nós, né, a gente está acostumado a usar lá para o banco de dados relacional, para inserir dados numa tabela, insert into users, no nosso caso que seria name, avatar, bio e WhatsApp, values e os valores, né, que serão inseridos, ao invés de a gente ter que digitar todos esses comandos e tal, o Next facilita, porque quando a gente precisar fazer isso, nós vamos usar Next, nome da tabela, users, ponto insert e os dados. Facilita bastante, né? A gente não vai sair do ambiente JavaScript para poder trabalhar com queries de SQL. Ok? Deixa eu só dar um bom save aqui, beleza. E aí, tanto é que o nome, se a gente pesquisar na internet, esse Next eles chamam de Query Builder, o próprio nome, né, tradução aí, seria construtor de queries, para que as nossas queries possam ser construídas de maneira mais prática. Beleza. Query Builder, eu queria até comentar um negócio aqui do Next. Ele é um Query Builder e, além dele, existem outros também, né? Se eu quisesse utilizar um outro. O Sequelize, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o Renato falou que a gente ia ver o Sequelize durante o curso para fazer a conexão com o banco, criação das tabelas. Mas aqui nessa aplicação ele está usando o Next. Aí, depois que instalou o Next, ele construiu aqui uma constante, chamada DB, poderia ser qualquer nome. E esse Next foi responsável, né, por conectar aqui, ó, usando as chaves client. Estou me conectando usando o driver SQLite 3 e connection com essas informações aqui para poder me conectar ao banco de dados. Esse banco de dados não existe ainda, aliás, no momento que estava construindo isso aqui, ele não existia, e foi dado o nome para ele aqui de database.sqlite. Poderia ser qualquer nome, tá? No caso aqui, ele já está criado, ele está até aqui, ó. Mas quando você está montando, ele ainda não existe, então você define aqui o nome que você quer dar para ele. Outra coisa, será tratado aqui o conceito de migrations para poder construir as tabelas. O que é migration? Escreve assim, ó. Se eu estiver falando rápido, pessoal, vocês podem interromper e falar, tá? Tô falando rápido, não? Ó, migration. Escreve-se assim, migration. E o conceito de migrations é o seguinte, vocês lembram quando nós estávamos lá no conteúdo de SQL, em que nós pegávamos os scripts das tabelas, né? Ali já tinha criação da tabela, relacionamento entre elas e até dados delas. Aquele script ali são as nossas migrations. Nós vamos construir aqui no banco de dados os scripts todinhos das tabelas, com os relacionamentos entre elas, e vamos rodar esse script quando a gente achar necessário. Então, a gente constrói os scripts e com o Next, que é esse cara que nós estamos trabalhando aqui para fazer as conexões e as criações, nós vamos soltar um comando e esse comando vai ler esse scriptzinho e vai criar as tabelas para a gente, tá? A gente chama de migrations. Aí tem um exemplo aqui de uma construção de uma migration, de uma tabela, que usando a sintaxe do Next. Então, aqui está construindo a tabela users. Tem que seguir, no caso do Next, você tem que seguir essa sintaxe. A função tem que se chamar up para criar a tabela, e a função que vai dar o rollback ou drop tem que se chamar down. Tá? Então, esse script aqui, ele usa next.schema.createTable, o nome da tabela, e aqui você coloca, né, um parâmetro e utiliza ele para construir os campos da tabela. Então, no caso da tabela users, é ID, name, avatar, WhatsApp e bio, né? Eu quero construir, eu quero já deixar aqui também o script da tabela classes. Então, ele já foi criado aqui. E aí, usando a mesma sintaxe, né? App, para construir, nome da tabela, campos, e veja como é feito, inclusive, joins, né? Ele utiliza
o join dessa forma aqui, ó. Ponto .references, ponto .intable, .update, .delete, e aqui tem o down. Essa aqui, então, é o script para construção da classes. E aí tem a class schedule também, que também é relacionada, então segue o mesmo padrão. Para ter uma visão de como que elas funcionam, eu tenho aqui o relacionamento delas, é bem simples, são 3 tabelas só, e elas estão relacionadas assim, ó. Tabela users, contendo os nomes dos professores, nome, avatar, WhatsApp e bio. E aí, quais são as aulas que esse professor dá? Bom, aí vai ter aqui a matéria, o custo da aula, da hora-aula, e o ID do professor, né? Para pegar e para conseguir fazer o relacionamento com a tabela users. E de classes para class schedule, mesma coisa. Class schedule aqui contém o agendamento, né? Então, dia da semana que ele tem disponibilidade, de tal hora até tal hora. E aí relaciona com a tabela classes, né? Usando esse class ID. Então, ali naqueles scripts foi feito exatamente isso aqui, esse relacionamento, usando o Next. Relacionou elas todinhas. Nesse momento, no momento que está sendo construído, elas nem existiam fisicamente ainda, né? Elas só vão existir fisicamente quando rodarmos um comando do Next. E para isso é construído, antes de rodar esse comando do Next, é construído um arquivo chamado Nextfile. E esse Nextfile simplesmente contém alguns comandos aqui para poder dar a direção, né, de onde que vai ser criado o banco de dados e onde que está o script para rodar e gerar as tabelas. Simples assim. Né? Ele usa o mesmo princípio, né? O client, que é o SQLite 3, e a conexão para o banco de dados. Onde está o banco de dados? Está em SRC, pasta database, que foi construída aqui, ó, database. E o nome do banco de dados vai ser esse. O nome, você é quem define. Tá aí as migrations. Onde que estão os scripts dela para poder construir as tabelas? Bom, as migrations estão em SRC, pasta database também, e o arquivo, aliás, a pasta migrations, que foi onde, tá vendo esses arquivos aqui, todos construídos com aqueles scripts. E aí, quando eu rodar, ele vai vir cá e vai construir o banco de dados e vai construir as tabelas. Isso é muito útil, porque se você está trabalhando num time, né, você não precisa ficar transportando o banco de dados para as pessoas do seu time. Você constrói os scripts e vai passando, né, enviando esses scripts para o seu time, sem precisar trabalhar com arquivo físico. Até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Pode falar, Josias. Você levantou a mão? Curiosidade aí, eu tô vendo que os arquivos têm uma extensão .ts. É de quê? Boa pergunta. O TS é TypeScript. Eles construíram essa aplicação usando TypeScript. O que é TypeScript? Ele não é uma linguagem, não. Ele é um reforço para o JavaScript. Em que sentido? O JavaScript, a gente sempre ouviu falar que ele é uma linguagem fracamente tipada, né? Exemplo, você inicializa uma variável do tipo string, por exemplo. Aí lá no meio do seu código, você converteu essa variável para um outro tipo, sei lá, number. Ele vai aceitar normalmente. Então, ele deixa o programador, né, o desenvolvedor, bastante livre para fazer o que quiser. Então, aí, como o JavaScript tem crescido muito, então eles criaram uma forma de você melhorar nesse quesito, né? Então, você acrescentando TypeScript, você passa a ser obrigado a trabalhar com tipagem forte para o seu JavaScript, para o seu código. Aí muda pouquíssima coisa, Josias. As extensões é TS, e aí você passa a ter que utilizar sempre realmente os tipos das variáveis, declarar. E alguns detalhezinhos também. Eu não sei se a gente vai ver TypeScript no curso.
Acho que o Renatão, não sei se o Renatão tá aí, Renatão? Ô, Orlando. Ah, não, a gente não vai passar por TypeScript. Só pelo JavaScript normal. Vai ser só JavaScript? Ah, só o JavaScript. Uhum. Ok. Ó, pessoal, mas assim, até para explicar, porque o TypeScript ainda não tem assim, uma aderência tão forte no mercado, né? Ele tem empresas que usam, mas a maioria das empresas ainda continua usando o JavaScript sem essa questão de inferência de tipos, né? Uhum. E é como o Orlando falou, tipo, não é uma mudança muito brusca. Tanto é que vocês estão vendo o código, não tem diferenças tão cruciais, pelo menos do que a gente viu até agora, né? Mas basicamente a diferença do TypeScript para o JavaScript é que o TypeScript é um JavaScript turbinado com tipos, né? Onde você declara tipos para variáveis, para classes, esse tipo de coisa. Beleza? Beleza, então, Renatão, obrigado aí pelo suporte. Aí, pessoal, para rodar o script, esse comando para gerar o banco de dados e as tabelas, aí ele, no package.json, é que ele adicionou uma nova chave aqui no script para poder chamar esse comando aqui do Next. Se chama migrate latest. Mas aí, o migrate latest precisa saber, né, onde vai ser criado o banco de dados, de onde estão as migrations, que é esse arquivo nextfile aqui que eu comentei com vocês, que dá a direção. Aí ele criou uma chavezinha aqui, essa chave pode ter qualquer nome que foi dado next migration. Então, toda vez que eu vier aqui no meu terminal, né, editar yarn next migrate, ele vai executar isso aqui, ó, e vai gerar o banco de dados, esse banco de dados que já está criado aqui, e vai rodar esses scripts aqui para poder gerar o banco de dados já com as tabelas e tudo mais. Só que aí o problema é que quando você roda esse script, ele dropa o que já tem e recria tudo de novo, igualzinho o script lá do MySQL, né? Então, se o seu banco de dados já tiver populado, aí ele perde todos os dados. Então, ele quer criar mesmo a estrutura das tabelas e tudo mais, mas questão de dados, ele perde. Beleza. Depois que o banco de dados ele é criado, aí a gente precisava de ter uma interface visual, né? Quem pode ser a interface visual do banco de dados SQLite? Esse VS Code aqui até tem uma extensãozinha chamada SQLite, que eu vou falar para você, viu? Deu tanto problema lá durante o vídeo do Diego, o nome do rapaz que dá o curso lá na NLW, deu tanto probleminha que eu falei assim, esse SQLite, essa extensão aqui não tá ajudando. Dava para a gente ver as tabelas aqui com os dados direitinho, mas eu optei até por procurar por outro e até encontrei ele chama DB Browser for SQLite, que lá ele é tipo um workbench bem simplesinho, que dá para a gente ver as tabelas construídas, relacionamentos, a estrutura delas, né, os dados. Então esse aqui é o cara para a gente conseguir visualizar se a gente quiser. Beleza? Ok. Então, voltando aqui nas rotas, agora que a gente já tem o banco de dados criado, tem as tabelas construídas e tal. Voltando nas rotas, eu havia comentado que essa rota aqui é uma das mais importantes, né, que permite a gente cadastrar os professores nessa tabela. Nessas tabelas, né, são 3 tabelas, igual vocês viram lá. E aí, o meu back-end chamando esse post de classes vai passar a funcionalidade para esse cara aqui. Quem que é esse cara? É uma classe que a gente deu o nome de classes controller e que tem um método chamado create. Então, eu vou clicar em classes controller. E classes controller, aqui ele está trabalhando com classe, né? O JavaScript também dá para a gente trabalhar com classes. Com TypeScript reforça ainda mais isso. Mas a classes controller aqui, ela é uma classe que contém, vamos pensar, é uma classe que tem 2 funções, uma chamada index e outra chamada create. Na verdade, quando a gente tem classes, a gente não chama de funções, a gente chama de métodos, mas é a mesma coisa de uma função. Um método é uma função. Então, esse classes controller tem o método index e tem o método create. Esse método create é o cara que está sendo chamado aqui quando clicarem no botão para cadastrar o professor.
que ele faz? Olha só. É ele quem vai tratar como é cadastrar um professor, a matéria dele e os horários. Ele espera, esse método create, ele espera que o front-end entregue para ele um objeto com essa estrutura aqui, contendo nome, avatar, WhatsApp, bio, subject, cost e schedule. Tanto é que ele pede aqui, ó, para pegar do body, né, da requisição. Quem chamar o post tem que disponibilizar um body com essa estrutura. Então aqui eu vou capturar esses dados. E essa classe aqui com esse método, ele precisa se conectar ao banco de dados para guardar esses dados lá, né? Essas informações lá. Então, a conexão está sendo feita através dessa variável db aqui, ó. Até ver aqui em cima. Importou db from, aí, ó, importei a connection. Conectou. Só de eu importar aqui já consegui fazer a conexão. E aí, eu vou usar com uma constante qualquer, recebe o await dessa conexão, ponto transaction. Esse transaction aqui vai ajudar a gente muito para inserir dados no banco ou atualizar os dados, tá? Então, aí, a partir de agora, a constante TRX é a nossa constante de conexão. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso inserir na tabela de usuários esses dados, que são os 4 primeiros dados, né? Porque minha tabela de usuários só precisa de nome, avatar, WhatsApp e bio. Então, ele vai fazer aqui, através do next, users.insert, insere esses dados na tabela de usuários para mim. E o resultado disso, guarda nessa variável. O que é o resultado de um insert? O resultado de um insert é um array com os IDs dos dados que foram inseridos, dos registros que foram inseridos. Ele me retorna um array com esses IDs. Como aqui eu estou inserindo um único dado, ele vai me dar um array de uma única posição, né? Posição 0. Então, o que eu faço? Uma outra constante recebe o valor desse array na posição 0. Aqui eu tenho o ID do que eu inseri na tabela users. Para que eu faço isso? Porque eu já quero continuar as inserções, só que agora na tabela diferente, vai ser na tabela classes. Como elas estão interligadas e o relacionamento é 1 para 1, 1 para 1. Então, beleza. Agora que você inseriu na tabela users, insere para mim na tabela classes também. O que? O subject, o cost e o user ID que você me devolveu na inserção da tabela users. Olha só, pega ele aí. Para fazer o relacionamento, né? E, continuando, ele vai fazer a mesma coisa. Só um outro detalhe. No caso da tabela class schedule, que vai ter lá todas as relações de agendamentos, o back-end vai entregar como um array. Então, aqui, eu vou fazer um map. Quer ver? Ó, deixa eu só mostrar aqui que é mais fácil. Aqui, ó. Nesse momento aqui que ele está cadastrando, ele escolheu que, igual o Renato, né? Renato está disponível todos os dias, né, Renato? Sábado, por exemplo, às 14 horas até 5 horas da tarde, por exemplo. Só que aí ele tem mais disponibilidade. Então, clicando em novo horário, ele consegue adicionar outros horários, né? Então, por exemplo, 2 da tarde na segunda também, até às 7 da noite. Então, aqui é um array, né? Então, esses dados são tratados como um array um objeto, um array de objetos. Esse é um objeto, esse é outro objeto. Então, o meu front-end vai me entregar aqui já um array. E aí a gente vai fazer um map para conseguir inserir todos eles de uma só vez. E ele faz esse map, faz umas transformações aqui que eu até posso mostrar. E, no fim, ele insere na tabela class schedule o map que foi feito e guardado nessa class schedule aqui. Teve alguém que levantou a mão? Eu não vi aqui, não. Foi quem? O Rafão. Foi eu. Rafão. Deixa eu só fazer uma pergunta que lógico que tem a ver com o assunto, mas não exatamente com o momento aqui passado, é porque eu estou vendo aqui esse next que você está nos introduzindo aí, Rondão, e aproveitar já que o Renatão e o Vini estão aí.
eu vi que tem muita gente falando que, bom, tem ele e o Sequelize. Uhum. E você também tinha falado disso, mas estou vendo que o Sequelize é muito mais usado, e aí veio essa questão aí do TypeScript, que o Renatão falou que é pouco usado também. Então, enfim, a pergunta essa ligação de banco de dados com o Node, nós vamos... Porque a gente ainda não viu, né, o Renato? Eu não sei. A matéria para frente eu ainda não vi, entendeu? Eu não sei o que vai ser. Tem a ver, a gente vai usar algum outro tipo de framework parecido com esse que o Orlando está nos introduzindo? Ou vai ser ele? Não vai ser ele, né? No caso, não vai ser o Next, né? Vai ser o Sequelize para trabalhar com banco relacional, né? MySQL, poderia ser Postgres também. E o Mongoose para MongoDB, né? Mongoose. Tá, mas é Mas, bem parecido, né? Só para me saber, para não ficar também muito confuso, porque para mim tem muita coisa, mas se der para quebrar o gelo, né, e pegar o que for para depois, eu achei massa. não, mas é bem parecido. Por exemplo, isso Né? que o Orlando explicou sobre migrations, tem, né, no Sequelize também, Tem essa também, questão de saquei. você fazer Então a teste. lógica dá para pegar bastante. Tá, Rolandão, foi mal, eu só estou perguntando mesmo porque, para mim tem tanta matéria, cara, que se ficar muito diferente, para mim fica ruim, mas já que tem, né, a lógica é igual, fechou, bora. É bom que Não, tranquilo, Rafão, é isso mesmo. O Sequelize é bem mais utilizado, mas é parecido. A sintaxe e o que se faz, né, com migrations e tudo mais. Ele é usado para conectar, para construir as migrations e tal, mas aí na aplicação deles que eles optaram por usar o Next. Né, Saquei. aí eu peguei, já fiz, né, fazendo com o Next, então bora. Não, demorou. Mas a gente consegue abstrair muita coisa que a gente vai utilizar com as aulas do Renatão aí para frente. O Vini, para falar? Boa. Ô, Orlandão, só complementando aí o que você e o Renato falou, bela pergunta aí, o Rafão. É que, tipo assim, o Sequelize é o mais utilizado porque ele é o mais antigo, tudo bem? Então ele tem suporte para todos os bancos, assim, se não todos, tipo 95% dos bancos. Aí o Kinex provavelmente é mais novo e tem outro mais novo que chama TypeORM, que está roubando fatia de mercado monstruosamente aí do Sequelize. Então, essa questão de a gente se preocupar é totalmente normal. Mas lembre-se, Rafael, que tipo assim, tudo vem de algo que veio lá para trás. E o que veio lá para trás é o Sequelize, que foi um dos primeiros lá, que é o que tem mais fatia de mercado. Mas sempre um é baseado no outro. E essa questão do TypeScript realmente explode um pouco a cabeça, porque muda ali pequenas coisas. Mas menospreza essa parte de classe, que aí vai ser tudo funções, tudo bem? O TypeScript é a mesma questão, né? O JavaScript já vem sendo utilizado há muitos anos, o TypeScript é um superset que é novo, e aí a gente pensa aquilo lá, né? O pessoal está no mercado com uma aplicação funcionando, eles não vão jogar a aplicação fora e construir do zero para usar o TypeScript. Mas o TypeScript vem crescendo bastante em novas aplicações. Então, eu entendi sua dor, entendi o seu medo aí, mas pode ficar tranquilo, porque sim, vai mudar algumas coisas, sim, porque nem tudo é idêntico. Mas as coisas se baseiam sempre em JavaScript. E você entendendo bem o JavaScript, você consegue caminhar tranquilamente. Beleza? Só complementando aí Orlandão e Renato. Boa, boa. É isso mesmo que eu queria saber. Valeu, valeu. Valeu, Show de Vini. bola. Obrigado pela ajuda aí. Então, pessoal, nesse momento aqui do Create, ele faz isso, né? Faz a inserção em partes, né? Faz inserção na tabela Users, pega o User ID, faz a inserção na tabela Classes e faz a inserção na tabela Class Schedule e monta aquele relacionamento que eu mostrei para vocês, as 3 tabelas relacionadas. Agora, de onde que vieram esses dados aqui? Só uma outra coisa aqui também, que eu até comentei aqui no início, sobre o Transaction, ele é muito útil, porque, olha só, nós estamos fazendo inserção em 3 tabelas diferentes. Uma em seguida na segunda, em seguida na terceira. Vamos imaginar que em algum momento deu algum problema.
Algo cagou, não consegui fazer inserção em 2 tabelas, mas na última aqui deu algum erro e não conseguiu continuar. E aí, uma vez que você inseriu os dados em 2 tabelas, mas o dado da terceira não foi inserido e elas estão relacionadas, então a integridade dos bancos já era, né? Por isso que existe o transaction. O transaction é o seguinte: faça tudo isso aqui, se der tudo certo, dá um commit. É esse commit que é realmente a inserção. Ele só vai commitar se tudo der certo. Ele só vai inserir nas 3 tabelas se tudo der certo. Ah, não deu certo, deu alguma falha em alguma das tabelas ou em todas, enfim. Aí ele faz o rollback, ou seja, se não inseriu em todas, então não vai ter dado em nenhuma. Ele desfaz tudo. Aqui a gente consegue garantir que os dados ou foram inseridos, todos, ou não foi inserido nenhum. Esse transaction, com certeza, também a gente vai ver lá na frente com o Renatão. Pode falar, Renatão. Opa, não, galera, só para reforçar que essa parte é muito importante, isso aqui que o Alan está falando aqui, a gente chama de atomicidade, né? Que é, ou você faz tudo, ou você insere todas as tabelas que precisam ser inseridas, ou você não faz nada, né? E aí o que garante que o que foi feito vai ser desfeito, né? É exatamente o rollback, né? O rollback desfaz. Por exemplo, inseriu na tabela class, na tabela... Qual é a segunda tabela, Alan, aí que tem? Users, classes e classes schedule. Isso. Boa, vamos dizer que inseriu na user, inseriu na classes, mas deu algum erro na class scheduler, né? Aí a exceção vai ser levantada e vai desfazer tudo que foi inserido anteriormente. É isso que a gente chama de atomicidade em relação ao banco de dados. Só esse complemento aí que eu queria fazer. Beleza, bom demais. E então, agora, quem entregou, que é uma das dúvidas que eu tinha demais, é tipo, quem me entrega esses dados aqui? Como que esses dados são passados para cá? Tá, porque quem acessou essa rota aqui, ó, o front-end, quando acessou a rota post, classes, beleza, tudo isso que eu acabei de mostrar vai ser feito. Mas como que lá no front-end eu chamo essa rota? Aí, veja bem, o nosso front-end está aqui, ó, o formulário está aqui, ó, esse arquivo, teacher form. Olha que legal. Tudo que a gente já viu, né? Eu já até esqueci um monte de coisa. Aí eu fui relembrando, né? Mas aqui está usando hooks, tá vendo? Para o formulário está sendo usado hooks, olha só, nome, avatar, WhatsApp, bio, subject, cost, que são, começam vazio. E o schedule é um array. Schedule, aqui está chamando de schedule items, né? Já é um array que começa com esse objeto que está com dados vazios, né? Vamos colocar assim, o id é 0 inicialmente, o from é nada e o to não é nada. Beleza, aí no formulário, que está aqui, ó, cadê o formulário? Aqui. Formulário, nos eventos on-change, ele já vai setando as minhas variáveis lá do hooks, né? Para o nome, o avatar, com o valor que eu digitei aqui, o valor do... Isso aqui é o quê? WhatsApp e assim por diante. Então, aqui eu já preenchi todos os meus dados. Aí, com todos esses dados, quando o usuário clicar no botão... Usuário não, o professor clicar no botão salvar cadastro, nós temos aqui a chamada do evento onSubmit para chamar essa função aqui, ó, handle create class. Então já tem tudo que eu preciso. Deu submit no formulário, chama handle create class. A handle create class, que está aqui, ó, é que vai pegar, que vai dar um post. Olha como é que é fácil dar um post você estando no React, no front-end, para poder chamar uma das rodas. Você precisa de uma variável, que é a variável... esqueci o nome que dá, mas aqui, ó, a gente tem que ter um arquivo chamado API só para informar o endereço do back-end. Isso, quer ver, ó? Olha como é que é simples. Esse arquivo API, ele usa o Axios, é através do Axios que eu vou conseguir fazer requisição. É como se fosse o FET, né? A gente usa o FET no JavaScript, o Axios é o nosso... a forma da gente, é o nosso FET, tipo assim, eu vou conseguir fazer requisições para o back-end através dele. E aí, a sintaxe dele é só essa daqui, você define uma base URL com o endereço do seu back-end. Como é local, o nosso está escutando a porta 3333.
Então, com esse cara aqui, eu importo ele para cá, importei, então, o meu fetch, né, vamos dizer assim. E aí eu vou dar post usando esse cara, ponto post. Eu quero dar post em qual rota? Classes. Opa, minha rota classes, cadê ela? Minha rota classes está esperando o quê? Está esperando essa estrutura aqui. Eu tenho que passar essa estrutura para ela. Então, vou passar. Ó, name, avatar, WhatsApp, bio, subject, cost e schedule são os dados que estão no meu state, né? Que a gente foi populando aí no formulário. Aí, pronto, dei post. Como a API trabalha com promises, então eu coloco then e coloco que o resultado, caso deu ok, né? Coloquei um alert aqui. Caso dê errado, outro alert, que é erro no cadastro. Tá vendo? Aqui é por causa do TypeScript, o cost, eu tive que setar ele para number, e o schedule, eu tive que setar ele para schedule os items, ele é bem exigente com relação a tipos, assim, sabe? Então, eu entreguei para o meu back-end, para o meu post, o que eu precisava para poder fazer o cadastro, para fazer a inserção na tabela, e quem fez essa inserção foi o meu método create. Né? Ele fez essa inserção usando o next e os inserts. Nesse momento aqui, quando eu dou o post e jogo os dados para cá, é exatamente a estrutura que está sendo enviada para cá, é uma estrutura como essa daqui, ó. É um objeto que tem name, avatar, bio, WhatsApp, subject, cost, schedule e tudo mais. Se a gente, inclusive, quiser usar o postman aqui para poder inserir, ou usar o próprio formulário, ou usar o formulário, né? Mas só para vocês entenderem que se eu fizesse por aqui também, ele, né, aquele back-end lá me entrega um objeto assim. Mas vou fazer aqui pelo formulário, que é mais coisa, né? Deixa eu... Bacana, Orlando, que você falando aí, tipo assim, tanto que você fizer pelo Postman, né, quanto você fizer pela aplicação, mostra aí como que é flexível uma API, né? Qualquer coisa pode enviar dados para ela, desde que é autorizado, e aí você consegue manipular esses dados de várias formas, né? Isso que é bacana. Isso mesmo, Vini. Qual que é o seu aqui, Renato? Acho que é Renato. Vou tentar achar. Renato Souza Filho. GitHub. Renato Souza Filho. É com S, tá? souzafilho.github.com. Não, Renato. Ok, tá procurando meu perfil no GitHub? É. É porque eu botei essa GitHub Pages aí, inclusive, tá atualizando. É só para pegar os dados aqui, pegar a foto, copiar a imagem daqui. Cadê? Avatar. O avatar de lá. Aqui é um aqui. Bio. Bio. Local de disponibilidade vai ser educação física. R$21 a hora. Disponibilidade quinta-feira. 2 horas da tarde. Até 5 horas da tarde. Eu não conhecia isso aqui não. Legal, né, pessoal? O input do tipo time. Ele fica assim, bonitinho. Bem legal. Salvar cadastro. Ele me deu lá, ó, cadastro realizado com sucesso. Ok, vamos ver se deu mesmo. Vou vir cá em estudar. Procurar o Renato. Educação física. Quinta. Sei lá, ele está de 2 às 5. Vou colocar aqui 4 horas da tarde. Aí veio, Renato, fica lá. Então, tanto faz o cadastro por aqui pelo Postman, que vem esse objeto acima, então por aqui ele consegue fazer o cadastro, os inserts, usando o next e aí o método insert, né? Ele já inseriu nas 3 tabelas de uma só vez. É lógico, pessoal, que talvez não seja a melhor maneira de
de se trabalhar com esses dados, ele optou por, mas eu acho que foi mais para didático mesmo, né? O fato de ele ter colocado assim 3 tabelas, tudo que é um para muitos, depois aqui, isso aqui caberia aqui, sei lá, tudo. Mas a forma com que a gente vai montar o banco de dados depende, na verdade, do time, né? Depende do desenvolvedor. Bom, até aqui tudo bem? Não sei se eu falei muito rápido aqui, mas porque eram coisas que a gente já tinha visto, no caso do hooks aqui, então eu passei rapidão para a gente conseguir dar um gás. Agora, e a outra rota? Vamos ver aqui a outra rota. A outra rota é um get que ele dá na tabela classes. Um get em classes que vai chamar também essa classe que nós estávamos, só que é outro método, o método index. O nome index é o nome que você quiser, assim como create, tá? O nome do método a gente que define. Então, o método, esse cara aqui vai ser chamado no momento em que nós estivermos no front-end mexendo com isso aqui, ó, com a pesquisa, que também é um formulário. Aqui a pessoa escolhe a matéria, o dia e a hora. Nesse momento aqui, quando ela clicar no botão buscar, ela vai disparar uma requisição, no caso vai ser get, porque a gente quer, né, fazer um select, para poder pesquisar lá na tabela classes quem se enquadra nessas condições aqui. Como que funciona isso no front-end primeiro? Vamos ver aqui rapidão. Teacher form e teacher list, está aqui. Então, estou no front-end, e aí, cadê meu formulário? Meu formulário é esse aqui. Então, eu estou aqui no meu formulário, utilizando a mesma ideia, né, ao onChange para poder pegar o que ele escolheu na matéria, onChange também para pegar o que ele escolheu no dia da semana, e o onChange para pegar o que ele digitou lá no time. Os dias da semana, eles são todos cadastrados como números, tá? De 0 a 6, 0 domingo e 6 sábado. E aí, beleza. Quando você escolheu lá todos os dados que você queria pesquisar, ao clicar no botão buscar, ele utiliza aqui o onSubmit para chamar essa função aqui, Search Teachers. O Search Teachers, o que ele faz? Cadê? Tá aqui. O Search Teachers, ele criou uma constante chamada response, que também, pelo fato de a gente precisar fazer uma requisição para a API, nós tivemos que importar aqui o nosso arquivo API. Dei um get na rota classes, e olha que interessante, aqui já é um pouco diferente, né? A gente não passa o corpo, a gente passa agora eu não sei o nome que dá para isso aqui, né? Não sei se é uma chave, né? A chave params com os valores que você quer passar via parâmetro. Tipo, quais foram as opções que foram escolhidas lá no formulário? Foi escolhido subject, weekday e time. Recebe aí o cara que é responsável por tratar o get de classes, ele vai receber via parâmetros isso aqui, porque eu estou passando usando a chave. Então, o params aí, desculpa, o params é uma palavra reservada do API GET? Isso. É? Ele é a palavra reservada. Exatamente. Lá do Axios. Ah, é do Axios. Não entendi? É do Axios, porque o FET não tem não, né, o Renato? O FET... Não. Pois é, por que a Tribe não... eu acho que ela não ensinou ou não? Eu não sei, eu vi por fora o Axios. Você já conhece mais? Eu não acompanhei, né, o modo de front-end, eu não sei aí, mas acredito que quando a gente for fazer lá o Tribe, vocês já vão ver o Axios, né? E ele é muito mais fácil, né? Eu, assim, particularmente, a hora que eu tenho dificuldade, eu achei ele tranquilaço. Ele é bem tranquilo mesmo. Então, bom, Rafão, ele dá uma abstraída monstra, na verdade, né, cara? Mas eu utilizo bastante FET porque eu tenho preguiça de dar npm install, cara. Vou ser sincero.
Você já dá fetch aqui direto, Vini? Sim, eu utilizo o FET, mais FET, né? Por essa questão de ele já tá ali dentro, né? Então é mais fácil, já é de API interna. Mas o Axios mesmo, eu mexo com o básico dele. Eu não entendo muito o Axios, não. A única coisa que eu gosto do Axios em referência ao FET é que o FET você tem que transformar em JSON, né? Para depois mostrar o dado exato, né? E o FET já abstrai, o Axios já abstrai muita coisa. Mas o Axios é bacana demais, cara. Sim, sim. E aí eu estou passando esses dados aqui para ele. Deixa eu ver se eu deixei aqui pré-pronto como que passa por parâmetros. Ah, mas eu acho que não. Mas é como se nós estivéssemos fazendo isso aqui, ó. Barra o quê? Barra classes. Parâmetros é isso aqui. Nós já vimos muito isso aqui, né? Por exemplo, Isso, as query strings que a gente chama. query strings, né? Name é igual a, sei lá, Maria e, sei lá, matéria. Matéria igual a português e o time lá, que é a hora, igual a 12. Então, isso aqui é o params que a gente está construindo. E aí, quem vai capturar os valores dessas variáveis, as variáveis e esses valores, é aquela rota get lá. Isso porque nós estamos usando o params aqui, tá? Então, estou passando subject, weekday, time. Eu acho que teve alguém que levantou a mão. Isso que eu ia falar, Orlando, o Ronan tava com a mão levantada. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre esse params aí, como você está fazendo o get, você ia enviar essas informações tudo via query string lá na URL, né? Mas você já mostrou aí já. Isso mesmo, mano. Ok. Aí o cara que pega lá, cadê? Pô, eu não entendi, não. O que é esse query string? Query strings são parâmetros que você manda na URL, né? Esse exemplo aí, ó. Esse negócio bom. Tá. Que é diferente do body, né? O body é o corpo da requisição. Você falou isso ontem, verdade. Beleza. Aí depois, Orlando, pode fazer o teste seguinte. Vai lá na aplicação, no navegador, e tenta fazer a pesquisa mostrando... faz a pesquisa do jeito que tá aí. Abre o inspecionar elemento, só pra gente ver. Inspecionar? Coloca inspecionar elemento, coloca em network. Aí tenta fazer a pesquisa, só pra gente ver, ó, como é que ele vai gerar a query que vai. Acho que é... Colocando lá os campos mesmo, né? Que é aqui na própria tela. aqui mesmo? Preenche aí os campos e clica no buscar. Buscar. Isso. Ó, cadê ele? Tem que ter mostrado a URL. Cadê? Tá aqui, ó. Essa terceira requisição, ó. Tá vendo? Ele fez a requisição em classes, interrogação, subject igual a desenvolvimento e weekday. Exatamente. Porque o Axis entende que quando você passa aquele params, você está criando uma query string, né? Então, em vez de fazer uma string com string letras e fazendo, né, a alocação, o próprio Axis, você passa um objeto, né, daquele params e ele forma a URL que vai ser feita a requisição. Abstrai, né, essa formação da URL. E ele facilita nesse sentido, abstrai, tá aqui direitinho. Desenvolvimento, weekday, time 9. Se eu digitasse aqui em cima também daria, Renato? Se eu não me engano. Não sei. Daria certo também. Beleza. Então, eles... Só rapidinho aqui, senão nem vai dar tempo da gente fazer o comum, hein? Nossa. Quer ver? Só para vocês terem uma base aqui. Cadê? Aqui. Nesse momento, né, quando ele chamou a rota get de classes, ele veio para cá. Aí, olha só que legal. Criei uma constante chamada filters e com rec.query eu capturo aqueles query params que foram passados, né? Subject igual a desenvolvimento, time igual a 9, weekday 2, por exemplo. Então, está em filters. Aí, eu separei eles em variáveis, eu não, né? O desenvolvedor, e ele optou por separar, então, subject filters.subject, weekday filters.weekday, time filters.time. E olha que legal, você faz uma verificação se foi passados todos os parâmetros.
Se não existir o parâmetro weekday, ou se não existir o parâmetro subject, ou se não existir o parâmetro time, ele já solta um erro aqui, um status 400, que é erro, né? E com a mensagem missing filters to search classes. Então, se eu tentar fazer a requisição lá, a solicitação lá, e não passar os 3, ele vai dar esse erro aqui, não vai pesquisar. Agora, se tudo der certo, ele passou dessa etapa aqui, aí ele vai fazer a parte de select, né? Achei chatinha essa parte de select, me deu um maior trabalho. Deu muito erro e depois... Não sei se com o SQLize facilita um pouco mais, é muito chato assim. Mas você vê, você vai na tabela classes, aí você tem que fazer onde o subject, né? Ou seja, que a matéria é igual à matéria que veio de lá do formulário. Aí eu faço um join com a tabela users para poder pegar os dados do usuário. E eu quero que ele retorne todos os campos da tabela classes e todos os campos da tabela users. Aqui foi mais chatinho ainda, porque como são tabelas diferentes, aí... Mas na verdade a intenção, né, foi para ficar didático mesmo, né, para a gente explorar bem essa questão. Eu achei chato, mas achei legal no final. Que aqui no caso, para ele poder... Ele tem que ir lá na tabela Class Schedule para ver se tem professor naquele horário, se tem professor naquele dia também, né? E aí, o que tem que fazer? O Class Schedule, o Class ID, o ID da matéria da tabela Class Schedule tem que ser igual ao ID da tabela Classes, onde o dia da semana da tabela Class Schedule tem que ser igual ao que foi passado por parâmetro, que no meu caso aqui está com o nome de weekday. O from da tabela class, onde o from da tabela class schedule tem que ser menor ou igual ao dado que veio no query params também. E o to da tabela class schedule tem que ser maior do que o time que foi escolhido lá no formulário. Né? Esses valores aqui, lembrando, são valores que foram ditados lá no formulário, que foram capturados pelo rec.query. O query, não sei. Isso aqui, inclusive, nós vimos ontem, né? Anteontem, né, Renato? Query. Não, né? Não, a gente viu sim, que é como receber query string, né? Para receber query string. A gente viu como receber via rec.body, via rec.query, né? Para receber query string, e rec.paras, que é para receber route paras, né? Que é o que vem na própria URL. Ali, o barra da spot ID, esse tipo de coisa. Sim. Não, beleza. Então, a parte de conexão e pesquisa e inserção no banco de dados relacional, nesse caso aqui, o SQLite, é isso, pessoal. Visão geral, né? Visão geral. Tem alguma dúvida antes da gente fazer a conexão com o Mongo? A gente tem meia horinha aqui, e aí nessa meia hora a gente faz a conexão de uma das telas com o Mongo e vê a diferença. Acho que já pode fazer. Então, eu pensei no seguinte, quando a gente entra aqui na página estudar, para a gente pesquisar para os professores, ele aparece zerado, né? A intenção seria ele ir lá na tabela users, pelo menos, pegar os professores e listar todos aqui. Aí, quando eu fizer uma pesquisa, ele mostrar o que deu match na pesquisa. Mas, inicialmente, sempre mostrar todos aqui. Pelo menos nesse exemplo que tem poucos professores cadastrados, né? E aí eu pensei em fazer isso usando o MongoDB. A conexão com o Mongo, sim, achei fácil demais, achei até perigoso de tão fácil que foi. Porque no caso das tabelas tem todo o relacionamento, tem toda aquela questão, né? E o Mongo não. Muito livre, né? Para fazer. Então, vamos lá. Vou pensar seguinte, começar pelo arquivo de conexão. E já existe um arquivo connection aqui, vou criar um outro, vou criar um outro connection, mas eu vou dar um nome de outro nome diferente. Vou chamar ele de com. Como está tudo sendo feito em TypeScript, eu vou manter aqui como TypeScript. No caso do
conexão com o banco de dados Mongo, aí nós não podemos mais utilizar SQLite e nem o Next, né? A gente vai ter que utilizar aqui o Mongoose. Então, eu já instalei o Mongoose já, npm e install Mongoose, ele já está aqui, tá? Então, eu vou precisar dele, criar uma variável aqui, que eu vou chamar o Mongoose. Opa. Require Mongoose. Para facilitar, eu vou criar aqui já uma variável com a URL. Olha que interessante. Para me conectar com o banco de dados Mongo, deixa eu só conferir um negócio aqui. Connection. Tá. Vou conectar com o banco de dados Mongo, eu vou ter que colocar aqui, como ele está local, né? Então a sintaxe é a seguinte: Mongo, o endereço, né? MongoDB, // localhost, a porta dele é 27017, / o nome que você quer dar para o banco. O banco de dados já existe ou não? Eu vou criar aqui não existe, mesmo assim ele vai conectar, porque é que nem nós fizemos, né? Construir um banco de dados no Mongo sem ele existir. Então, esse profi não existe, ele vai passar a existir quando eu conectar. E qual que é a sintaxe para a gente conectar? Bom, queria... Isso aqui é um arrow function, então meu arquivo com, não recebe parâmetro nenhum. Eu vou usar a minha constante mongoose.connect. E aqui eu vou passar o endereço da conexão. Isso aqui agora é receita de bolo, tá, pessoal? Use new URL. Se não quiser colocar, ele conecta também, mas aí ele dá um errozinho lá falando que é bom colocar. Eu nem pesquisei para saber a diferença. Unified to all. Vou ter que olhar. E aqui, só para ele falar comigo se ele conectou ou não, vou dar um console.log, sei lá, connected to profi. Com. Bom, aqui, então, para conectar, só isso aqui. E no meu arquivo, né, que starta o meu servidor, eu vou e chamo ela aqui. Com. Assim, já importou aqui para mim, né, auto-import, com da pasta database, o arquivo chama-se com, eu peço para chamar a função aqui. Então, se eu salvar aqui, se der tudo certo, ele já me dá o retorno de que conectou. Olha lá, connected to profi, tá vendo? Aqui embaixo, ó, no terminal. Então, ele me retornou, cadê? Aqui, ó, esse console.log, depois que ele conseguiu passar por esse estágio aqui, já conectou. Se eu for utilizar, se eu for olhar nos meus bancos de dados do Mongo aqui, ele nem existe. Apesar de estar conectado, mas não existe. O Mongo é maravilhoso, né? O Mongo ShowDBs. Ele não está aqui, tá vendo? Profi. Mas aí eu vou popular ele agora para a gente conseguir ter uma visão. Vou pegar aqui alguns dados. São 3 ou 4 objetos aqui que a gente vai dar um insert many. Então vem cá. Então vai ser o use profi. Insert many. Eu acho que, peraí, eu errei, porque acho que já está com colchete. db.users.insert many. Pulei.
inseriu db.users.find.pretty. Então, já está na tabela já consigo, né, ter acesso ao documento, a collection users aqui. Então, minha aplicação já está conectada, então, ao banco de dados Profi, que contém uma tabela users com 5 documentos. Ok? Vamos, então, fazer o quê? Criar uma rota para a gente conseguir pegar esses usuários. Vamos lá em Routes. Vou criar uma rota aqui. Vai ser um get para users. Eu acho que nem preciso pôr uma barra aqui, se eu não me engano. Mas, até testar, né? Bom, aí, seguinte. Eu uso aqui o async, o famoso rec-res, vou fazer aqui direto. E o resultado do meu get eu vou guardar numa variável que eu vou chamar de users. E aqui eu vou dar um await para conseguir dar o find na minha tabela users. Seria tipo users.find, mas não vai dar certo, por quê? Porque usando o Mongoose eu vou precisar, não é criar o documento, mas tipo, eu tenho que ter a referência do documento. O que é um usuário? O que tem na tabela users? Tem usuários. Então, eu preciso construir esse objeto usuário para ele conseguir dar o find lá. Vai ficar assim, ó. Vou deixar ele aqui de reserva. Quase terminando. Aqui na pasta, dentro da pasta src, vou criar uma outra pasta chamada models para construir o meu... Deixa eu coloquei no lugar certo aqui, src. Deixa eu fora mesmo. Para eu construir meu usuário, usando o Mongoose. User.js. Migrations. Deixa ele como TS, peraí, rename. E aqui eu vou construir, então, quem é um usuário, o que é um usuário, né? Para eu poder fazer requisições lá na tabela na minha collection de usuários, eu preciso, minha aplicação precisa saber o que é um usuário. Então, vou usar o Mongoose para mostrar para ele o que é um usuário. Como se o Mongoose vai ver qual é Mongoose. Aí também é bem receita de bolo. A gente cria uma variável que é uma constante, geralmente a gente põe como esquema e faz assim, ó, mongoose.schema para construir o esquema do usuário. Beleza. Aí eu venho cá. O que tem lá no meu documento usuário? Bom, tem name com type que é do tipo string, e aqui eu vou falar que ele é required. Vou criar uma cópia aqui para facilitar. Não, peraí. São 4. Então, name, avatar, bio, na biografia dele, e WhatsApp. Acho que só isso mesmo. Tem vírgula aqui. E eu exporto usando module.exports, mongoose.model. Orlandão, Ui, posso dar um spoiler? por favor. Para o pessoal que está aí, o lookup do Mongoose é muito mais fácil do que o lookup normal, pessoal. Então, aguardem. Aguardem mesmo, porque eu não vou conseguir fazer o lookup aqui. Eu não vou conseguir, porque eu até fiquei de pesquisar, mas não deu tempo, não.
Tranquilo. Só dar um spoiler porque o pessoal já pensou assim, pô, Mongoose, né? Framework, vai ter lookup de novo. E aí, não, lookup é mais simples do que fazer na mão mesmo. Esse que é a parte boa do framework. Bom demais. Então aqui eu exporto dessa forma, né? Aqui, ó, mongoose.model. Qual o nome da minha tabela? Users. E ela segue qual esquema, né? A gente chama de esquema, o esquema. O esquema da tabela, eu sempre falo tabela, documento. Users é esse aqui, user schema, com essas características. Certo? Então, tipo, eu estou ensinando a minha aplicação, o que o meu documento users deve conter. Beleza. Volto aqui para a rota, importo esse cara, acho que ele vai importar aqui direto para mim, await. Não, importou não. Vou ter que importar ele aqui, ó. Então, user igual a require, e tá onde? Na minha pasta, aqui na pasta models user. Isso mesmo, né? Tô aqui na... Isso. Aí eu vou dar um find. User.find. Para poder conseguir localizar. E aí vai me devolver um JSON, que são esses usuários que ele deu, do find que ele deu, né? Que ele me deu um erro, unable to compile TypeScript. Expression expected, ponto. Show. Ô, Orlando, eu acho que é porque essa pasta models era para estar dentro de CRC, tá? Quando eu Que tiver, vem- eu acho que sim, Renato. Vou voltar para cá. Esse caminho estava errado, né? OS. Isso mesmo, conectou, não deu aí mais não. Beleza. Então, quem chamar essa rota barra users através do get, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um find lá no meu user, que pelo meu esquema lá eu associei que esse meu user é meu documento users, e o resultado vai ficar armazenado, o resultado do get vai ficar armazenado aqui, e ele me devolve um JSON com esses usuários. Ok? Vamos fazer um teste. Será que eu consigo dar... que eu consigo. Pelo post, mandar um get em users. Como eu já estou... já me entregou os... Ele conseguiu acessar, né, a rota users e me entregou os documentos que estão lá. Ó. São 5. Então, beleza. Essa minha rota aqui tá com erro, não. Agora eu só preciso do back-end chamar ela. Igual o Vini falou, eu deveria fazer um lookup aqui, porque como são tabelas diferentes, por exemplo, a user só me dá os usuários, ele não me dá lá o schedule desse professor. Está em outra tabela. Meu lookup é cenas para os próximos capítulos, né, Vini? E agora... Mas essa visão que você deu aí, show de bola. Acho que deu uma clareada monstra no pessoal que tava lá, muito ansioso. Bacana demais, cara. Tomara que tenha dado uma clareada boa. Também, quando eu peguei assim, me clareou muito, sabe? No que eu fui pegando. Achei legal compartilhar. Ó, aqui no... Esse aqui é o arquivo desse cara aqui, tá? Eu chamo de teacher list. O teacher list, ele captura pelo formulário esses dados. Eu vou colocar mais um hook aqui, que vai ser, vou chamar de users. Set users. Use state, ele é um array vazio. Ele quem vai receber os dados do get que eu vou fazer lá, naquela rota lá do barra users, tá? O que eu vou fazer aqui?
assim que eu entrar nessa página, eu já quero dar o get. Então, eu vou chamar o nosso famoso useEffect, que nós vimos lá no front-end. Ele vai ser startado assim que a gente entrar na página. E aí eu vou dar o get. Para eu dar o get, eu vou precisar da API, né? Que nós demos o nome de API. Então, API.get. Vou dar um get em quem? Em users. Ok. Do resultado é o then. Vou chamar de response. Então, o que vier de lá, esse JSON que eu entreguei, né? Eu entreguei o JSON aqui, ó. Cadê? Depois que dá o find, ele entrega um JSON com o resultado, né? De todos os usuários desse find. Esse JSON, então, eu estou capturando ele aqui em response. Vamos ver como que ele, se ele chegou aqui, console.log response. Só vou... Ah, não, beleza. O notebook tá quase explodindo. Com zoom e tanto de coisa a ver. Console... ele entregou aqui, ó, um objeto. Dentro da chave data, aqui, ó, dentro da chave data, estão os caras lá que estão cadastrados. Então, eu preciso pegar o ponto data, né? Então, vai ser o response ponto data, e ele entrega só o objeto. Aqui, ó. Veio de lá. Maravilha. Então, agora que eu já consegui dar o find lá na users e me retornou, o que eu vou fazer? Eu vou setar users, né? Então, eu faço aqui o set users e coloco quem? Response.data. Então, aí eu já consegui guardar no meu state users o resultado daquele find. Agora, eu uso aqui na minha aplicação. Aonde eu quero? Nesse momento, aqui é que ele faz o mapeamento de todos os professores, né, na hora que eu pesquiso. Quero que ele faça aqui também o mapeamento do meu users, né? Vai ficar users.map, eu dou um map nele, vou chamar cada um de user, e aí no caso aqui, existe um componente chamado teacher item, que é cada componente que aparece ali, né, de professor. Então, eu vou passar para ele, para construir o componente com os dados que vieram de lá. Só que ele recebe uma prop chamada teacher, e esse teacher vai ser exatamente o user. Salvou. Chave. Ah, tá, isso aqui é parênteses, né? Parênteses, chave. Isso. Aí já trouxe, ó, todos os usuários. Isso aqui é um componente, né? Então, já chama o componente, passo as props, que é o usuário, lá ele pega e popula o componente, a quantidade que veio lá do banco. Isso. E a conexão, então, com o Mongo não foi difícil, né? Vocês viram aqui. Agora, mais seria, no momento em que nós formos, né, fazer as rotas, a gente definir, né, com o Mongoose, trabalhar com o Mongoose para fazer os joins, não, né, os lookup e todos aqueles comandos que a gente aprendeu no conteúdo aí de Mongo, os comandos do Mongo. Pode falar, Vini. Orlandão, só pedir para você ir lá na conexão do banco do... Qual que a gente estava usando no começo? Não, como que era o nome? O SQLite? Isso.
Next, e depois você mostra a conexão que você fez com o Mongoose também, entendeu? E aí você, tipo assim, são coisas distintas, mas segue ali o mesmo padrão, entendeu? Então eu acho bacana pro pessoal ter essa visão. Sim. Aqui no E Connection, aí, né? exato. E tanto quando você fez as rotas lá pro Next, quanto pro Mongoose, o pessoal perceber que não mudou absolutamente nada, entendeu? E isso que é a parte bacana. Você aprende uma forma, só que isso dá para você utilizar com outras formas, entendeu? O conceito não muda muito, entendeu? O que muda é a linguagem só. Isso que é muito legal. Exatamente. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir para chegar no mesmo resultado, né? Então, por exemplo, o Next aqui, a forma de conectar ao banco relacional, aqui ele está conectando com a SQLite, né? Mas poderia estar conectando com MySQL, poderia estar conectando com Postgres. Bastaria você instalar o driver daquele banco de dados que você quer utilizar e colocar ele aqui. No caso, o driver do SQLite chama-se SQLite 3, então foi necessário dar o npm install SQLite 3 para poder conseguir fazer isso daqui. Então, com isso aqui eu conectei a um banco de dados relacional usando o Next, e com isso aqui eu conectei a um banco de dados, no caso o Mongo, né? Que é um banco de dados NoSQL relacionado a documentos. Ô, Renato, queria falar? Orlando, primeiro, muito bom a talk aqui. Você conseguiu passar aí pelos principais detalhes. Eu achei muito legal que você conseguiu mostrar do zero aqui, né, fazendo a conexão com o Mongo, criando, né, o modelo e depois criando lá, né, a rota e, por último, consumindo lá do front-end. Esse, pessoal, é o fluxo que a gente faz quando vai desenvolver, né, uma aplicação. Então, você tem todo, né, um fluxo ali para seguir que vai combinando o front-end. Aí eu só queria fazer algumas observações aqui. Primeiro, essa questão. Quando o Orlando criou nessa pasta models, e aí dentro dessa pasta models criou lá um arquivo, qual foi o arquivo user, tá? Isso, a gente inclusive vai ver na nossa aula de segunda, é o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. No caso, como é Mongo, é objeto relacionamento documento, né? Ou documento objeto. É uma forma de você mapear que existe um banco de dados, uma coleção que é referente a um modelo, a uma classe que você utiliza, né, no seu back-end. E essa questão de modelo também puxa com a questão da arquitetura que a gente vai entender, né, que é o MVC, que é modelo, view e controller. Geralmente, no Node, como a gente trabalha com API, a gente trabalha mais com a parte de modelo de controller, né? E se vocês perceberem, né, o Orlando já trouxe aí o diretório organizado com as pastas de controllers, né? Dá só uma olhada aí, Orlando. Passa. Aqui, ó, Opa, controllers. Isso. exatamente. Então, o que é que são isso? É uma forma de você estruturar o seu código, né? Imagina tá tudo isso que tem de código em um único arquivo lá no index.js. Ia ser horrível de dar manutenção, né? Outras pessoas iam pegar, iam passar tipo horas e horas lendo do código para entender o que está acontecendo. Essa arquitetura, ela já nos dá um padrão de entender mais ou menos onde está cada coisa. Então, por exemplo, tudo que é de rota fica nos controllers, né? Começa aí no routes, né? Fica nos controllers. Inclusive, né, você fez essa última rota users, só que ela poderia ser delegada, né, para um controller. Poderia se criar um users controller, colocar um ponto index e a função assíncrona aí que está escrita, ela poderia estar nesse outro controller, users controller, né? E aí você organiza utilizando a arquitetura MVC. O C de controller, né, que é onde as suas rotas chegam e tratam a requisição, e o modelo, que é onde você vai se conectar com o banco de dados. Pode ser com o Mongo, pode ser com o MySQL, tá? É dessa forma que você estrutura as suas aplicações para que elas fiquem organizadas e que você consiga dar uma manutenção e que elas fiquem legíveis e padronizadas para quem quer ver. Então vai ser muito comum, por exemplo, vocês estarem lá no mercado de trabalho, não sei se o Panto que já está trabalhando já chegou a ver algo do tipo, né, que os diretórios ficam organizados assim, né, em uma estrutura de diretórios, que cada coisa tem seu lugar específico. Por quê? Porque cada responsabilidade ali fica em uma camada, né? E aí você tem a camada de controle, a camada de modelo. Então, a partir acho que de segunda a gente vai ver isso aqui, lá no
nosso conteúdo, mas foi legal que o Orlando mostrar, já adiantar aqui, É né? verdade. Como é que funciona a arquitetura VC? Opa, Orlando, pode falar. Porque imagina se todo aquele código do Create estivesse aqui dentro, né? A gente colocaria rec, res, aí viraria uma arrow function, né? Tiraria isso aqui daqui. Vírgula aqui. Fecha a chave aqui. E aquele código todo aqui, ó, cadê ele? Classes control. Eu teria que pegar esse create todo. Esse create todo. Olha o tamanho dele. Até aqui. E colocar ele aqui dentro da arrow function. Então, ficaria aqui dentro, imagina. Isso só para uma rota, né, Renato? Porque é a post barra connections. E o get barra connection, que viria aqui, e a minha classes viria aqui. Então, ia virar realmente uma bagunça isso aqui. Então, o modelo MVC salva vidas. Orlando, faz aí rapidão o Users Controller. Ah, Mostrar tá. que não é nenhum versátil cabeça fazer. Tá. Vamos fazer isso aqui, beleza. Vai ter que E o fazer. mais interessante, né, Orlandão? Tá escrito lá em cima o nome do documento, routers. Aí você entrega isso daí para sua equipe. Eu jamais vou olhar dentro do routers a minha controller, né? Porque o documento é escrito routers, não faz muito sentido. Aí vem Sim. toda aquela parte de saber dar nome para variável, saber dar nome para documento, nome para classe. E aí, tipo assim, quando a gente está trabalhando em coisas pequenas, né? A gente não vê a importância. Mas olha essa aplicação que é dada como pequena e qual a importância disso já, né? Bacana demais, cara. Bacana demais. Show de bola. Pequena sim e já temos que separar. Imagina uma aplicação grande. Então aí complica, né? Então aqui dentro de controllers, eu vou criar o users controller. Users controller. Não é isso, Renato? E aí eu trago, levo esse cara para lá. Eu vou ter que chamar ele aqui. Port users controller from controllers users controller. Inclusive, Orlando, agora, tipo, já que você está abstraindo, não precisa nem mais importar o user aqui, né? A importação do user fica no próprio controller. Né? E A a importação do importação modelo. a importação vai ter que ir para lá, exatamente. Exato. E aí é Aí, legal porque a gente vai estar vendo, né? Que tá abstraindo as responsabilidades. Né? Tipo, você tá tirando coisas dessa coisa e delegando para outro lugar. exatamente. Então, por exemplo, quem acessar, quem chamar a rota users, agora quem vai se responsabilizar vai ser vou chamar de users, users controller. Aliás, é aqui não que eu dei aqui. Users controller. Coloquei maiúsculo, é minúsculo, né? Não, mas é porque você importa a classe para depois instanciar, né? Aqui, ó, const Aí. users controller. Beleza. Aí eu chamo users controller. Aí eu vou criar aí fazer com método também? Classe e método? Ou É só? o ponto index, né? Vai ser o ponto index. E aí, pessoal, essa questão de ponto index é uma convenção também, né? Tipo, o que retorna uma lista geralmente vai ser o index, o create é que cria, o update é para alterar, né? Existe uma convenção que é o REST. A gente vai ver isso aí também nas próximas aulas. Beleza, então eu portei. Vou tirar esse cara daqui de uma vez. Então eu importei meu users controller que eu estou criando lá ainda, tá dando erro porque ele não está pronto ainda, né? Eu já Exato. deixei ele pronto. Instanciei aqui. Na rota get eu chamo ele e o método index que a gente vai montar lá. Então, vem para cá. Aqui. Importo models. Aí eu falo. Aqui é users controller. Eu vou dar um. É porque ele é parecido com aquele lá, né? Esse aqui, ó.
Seguir a mesma estrutura, né? Export the full class. No caso, user controller, né? Orlandão e Renatão, o pessoal tá com uma dúvida bacana demais aqui e eu peço por favor que vocês dissertem aí. Perguntando aqui, cadê? Cadê? Sobre Eu tenho uma dúvida, vantagem e desvantagem de usar import e require, porque quando eu comecei eu também tinha essa dúvida, então eu acho que vale a pena a gente dar uma comentada. Boa. Enquanto o Orlando vai terminando aí, posso responder. Claro. É questão do ECMAScript. Por padrão, o Node utiliza aquele CommonJS, né? Que é o que a gente viu, o require. Só que, se eu não me engano, o TypeScript, né? Que o Orlando está usando aqui, ele já traz por padrão o uso de import-export. Mas também tem uma opção de usar no Node, sem necessariamente usar TypeScript, que é o Sucrase. Deixa eu mandar aqui o nome. É uma biblioteca que serve para você injetar essa questão desses módulos do ECMAScript que não vem padrão nativo no Node, entre eles o import e export. Né? Então, assim, é só uma questão de conversão de código, tá? Tipo, performance, acho que não altera tanto, é mais na hora de você escrever o código ficar mais padronizado, né? Parecido ali com o que está no front-end, o back-end também. Quer complementar, Ronaldo? Não. Na verdade, também fico na dúvida, viu, Renato? Mas eu sei que o TypeScript ele permite utilizar dessa forma, com import. E eu lembro que a gente aprendendo no front-end, a gente sempre usava assim, né? Com require. Mas eu tenho essa conclusão também. Mas daria para fazer aí com import também, porque já Também, está né? usando. Né? Você poderia colocar import user from o nome do arquivo. Né? Uhum. Entendi. Então, das duas formas funcionaria. Exato. A wait aí que eu Perfeito. faço o que eu Faz a- fiz lá. Quando você faz a instalação do TypeScript, ele já traz essas coisas para você. Entendi. Mas conforme nós estamos utilizando lá nas nossas aulas, se a gente tiver o interesse de usar o import e export, aí é que nem o Renato falou, a gente tem que utilizar um pacote adicional que é o Sucrase aí. Provavelmente tem outros que eu não sei, mas o Sucrase é um que o pessoal fala bastante nos vídeos no YouTube. Boa. Achei que o model tá aqui, não, tem que sair daqui. Tem que botar dois assim. User. Boa. Aí, ó, mais uma aula do Orlandão aí, fazendo um refactory ao vivo aí para vocês. Show de bola. Responsabilidade de Renato. Meu coração foi lá na porca. Eu falei, mas como o Renato e Vini tá aqui, eles vão dar suporte. Não, vamos lá. Não vai me Ao jogar. vivaço. A Vamos aula ver. ao vivo é assim mesmo. Tem que dar problema. Se não der problema, quer dizer que teve edição. Verdade. Mas aqui, parece que já deu certo aqui, ó. A gente tirou o users daqui, construímos um outro arquivo chamado usercontroller.ts. Esse arquivo usercontroller.ts é o responsável por fazer todas as, como que diria, tudo que for preciso para quem acessar a rota de usuários, né? Quem acessar get, ele vai chamar essa index, quem acessar post, ele vai chamar um outro método que a gente pode construir aqui, barra qualquer outro, a gente vai construindo tudo aqui dentro dessa classe. E essa classe, ele está usando export default, a gente importa essa classe aqui, ó, importei ela para cá. Como é classe, eu tenho que instanciar ela. O que é instanciar uma classe? Você cria uma constante e dá um new nela. New, nome dela, abre fecha parênteses. Com isso você consegue já utilizar todos os métodos que estão dentro dela. Meu users controller só tem um, por enquanto, que é o método index. Para acessar ele, eu tenho que usar o nome da instância, que no caso aqui eu chamei de users controller, com o minúsculo, ponto index. Pronto, consigo acessar aquele index lá para quem chamar essa rota aqui. Vamos ver se funcionou, né? É verdade. Erro não deu. Estudar, deu, ó. Trouxe os usuários todos.
É bom quando dá erro, porque o pessoal tá muito acostumado a ver vídeo que dá tudo certo. E aí, quando a gente vai fazer sozinho em casa, dá tudo errado. Aí a gente pensa, a gente é burro? Não. Quer dizer que, tipo assim, realmente as coisas dão errado. Então é importante dar errado para a gente poder consertar. Show de bola, Orlando. Parabéns mesmo. Obrigado, Vini. E é verdade isso que o Vini falou, pessoal, porque quando eu fui fazer, porque isso aqui, né, eles fazem um vídeo lá, você vai, não tem como você acompanhar na hora, ele faz muito rápido, dá erros enquanto ele faz, mas aí você faz depois, aí você vai seguindo direitinho, dá muito erro. E, gente, tá igualzinho. Ih, não tá igualzinho, tá faltando isso, tá faltando dar o install. Então, assim, erra muito mesmo até conseguir deixar funcionando. Mas à medida que você vai errando, você vai aprendendo, assim, muito mais. Aprende muito mesmo quando a gente erra. Não tem outro caminho. Então, deu certo aqui. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? A gente já finaliza e tal. Acho que deu para clarear aí bastante, né? Espero que tenha clareado para vocês, tanto que clareou para mim. Essa aplicação está no meu repositório lá do GitHub, se vocês quiserem depois pegar lá. Só entrar no meu GitHub lá, está com o nome de... Só não está com o Mongo agora, né? Que a instalação do Mongo a gente fez foi... Dá um comitaço nisso aí, Orlando. Cadê? Mongo aí. Next Level Week 2. Oi? Dá um comitaço nesse do Mongo aí pra ter lá também. Ah, pode também. Depois também, velho. Pode também. Aí tá aqui, né, só tá como Next Level Week 2. Aí eu dou um commit para subir para lá também. E de boa. Aí adiciona isso daí, né? Então, pessoal, não tem mais dúvida não? A gente pode já fechar. Agradecer, então, a presença de vocês. E a gente vai reunindo aí, né? Quem também tiver algum conteúdo e quiser apresentar para a turma, pode ser um conteúdo mais simples ou mais complexo também. Então, a gente sabe que na turma a gente tem muita gente que tem bastante conhecimento, né? Ou da parte de front-end ou da parte de back-end. Cola com a gente para a gente montar umas outras calls também e se ajudar. Vini e Renato, obrigado aí pela força, pelos esclarecimentos, ajudou demais também. Nada, mano. Estamos aí para isso. Eu que agradeço aí pela disponibilidade de puxar uma talk aqui no sábado. E veio muito a calhar, porque foi bem no momento que a gente começou a ver Express, Node. Então, acho que aqui já deu um ânimo assim para a galera ver. Ah, então aqui dá para usar, né, o Express. Tudo isso que a gente está aprendendo dá para fazer isso, né? Consumir lá do lado do front-end, com React, com API, e ter essa perspectiva aí. Então, muito bom, cara. Parabéns aí pela talk, foi muito boa. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado. Bom demais, Orlando. Parabéns mesmo. Bacana demais essa visão. Esse código ao vivo aí eu acho que é super importante a gente ter mais disso, né? Porque programação é isso. A gente vai sentar, a gente não vai entender, aí a gente vai estudar, vai fazer, vai errar, vai consertar, mas no final tudo vai dar certo. E tá de parabéns aí pela talk. Muito bom. Um abraço, obrigadão aí, tá? A gente se encontra amanhã. Segunda, né? Segunda, né? Puxa. Boa. Não, se quiser ir, tipo, ir pra lugar fazer o total aqui. Valeu, Então, galera. galera, é isso. Bom Fechou. final de semana aí pra todos. Final de semana aí, galera. Pra todo mundo. A gente se vê segunda-feira. Valeu!